Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias. Mia, você já quer aparecer aqui? Você já apareceu ontem? É impressionante, eu começo a falar, ela aparece. Vem cá, vamos dar as notícias juntos. Fala aí galerinha, fogão. Pessoal, o rumo do Botafogo, né, o caminho, a trilha, a jornada rumo à glória eterna, Libertadores, começa hoje. Começa mais precisamente daqui a pouquinho. Se você está assistindo agora às 10 da manhã esse vídeo, fica ligado que ao meio-dia começa lá em Luque, no Paraguai, o sorteio da Conmebol, tá? E que vai, pelo menos, dizer qual é o caminho imediato do Botafogo na competição, que o Botafogo, né, tá ausente aí desde 2017. Então, grande expectativa para saber como que vai ser esse caminho do Fogão, tá? Eu vou tentar explicar aqui rapidamente, não é muito simples assim o sistema, né? Mas acho que vai dar para entender, tá? Primeiro sorteio que a Conmebol vai fazer hoje, a partir do meio-dia, tá? É sobre a primeira fase. E essa primeira fase, o Botafogo não tá nela, tá? São 6 equipes, ou seja, 3 confrontos, tá? E aí esse sorteio vai definir exatamente quais serão esses confrontos. Nessa primeira fase não temos times brasileiros, tá? Então, primeira fase, 3 confrontos, jogos de ida e de volta. Sempre a equipe melhor ranqueada faz o jogo da volta em casa, tá? As datas dessa primeira fase, para você já ficar ligado, porque pode sim daí vir um adversário do Botafogo, tá? São os dias 7 e 14 já de fevereiro, tá? Então tá, daqui a pouco, já estamos quase em janeiro, né? Já tô sentindo aquele clima de janeiro praticamente. Então 7 e 14 do 2, essa primeira fase com 3 confrontos. Beleza. Quando que o Botafogo entra na competição? A partir da segunda fase, ou seja, o segundo sorteio de hoje, tá? É para definir 8 duelos. E o Botafogo está no pote 1. Qual é a vantagem de estar no pote 1 ao lado do Bragantino e outras equipes de tradição, né, da América do Sul? São as equipes que vão definir a vaga jogando em casa, ou seja, o Botafogo jogará a segunda partida no dia 28 do 2, tá? Os confrontos vão ser dia 21 e 28 de fevereiro. Então, 28 de fevereiro, anotem aí nos seus calendários, já é certeza que teremos jogo do Fogão no Newton. Quais podem ser os adversários do Botafogo, tá? Nesse sorteio de logo mais? Godoy Cruz, da Argentina, né? Não é uma equipe tradicional da Argentina. Para quem está pensando de ir no jogo, né, do dia 21, talvez pode ser uma boa pedida, né? Fazer um turismo lá pela Argentina, comprar uns alfajores, ir num show de tango. Mas pela tradição do futebol argentino, talvez o ideal fosse não pegar logo de cara, né, os hermanos, né? Então vamos lá, Godoy Cruz da Argentina, Always Ready, sempre prontos, da Bolívia. A Portuguesa, eu nunca tinha ouvido falar desse time, confesso. Portuguesa da Venezuela, tá? E o Águilas Douradas da Colômbia. Tem mais, hein? Tem mais um. Vindo do Paraguai tem o Sportivo Trinidense. Então, essas equipes podem estar no caminho do Botafogo já, né, nessa fase que se inicia em 21 de fevereiro. Ou então, se não for nenhum desses, pode ser um dos 3 times que vão se classificar dessa primeira fase que eu falei, que são 3 confrontos, né, que são 6 equipes envolvidas. Então, tá em aberto. Pote 1 vai pegar algum time do pote 2, tá? Que eu acabei de falar. Godoy Cruz, Always Ready, Portuguesa, Águilas Douradas, Sportivo Trinidense, ou ainda um time que vai sair da primeira fase. Beleza? Deu para entender? Depois, o sorteio das fases de grupo, ele já é meio direcionado, tá? Mas ele só vai acontecer lá para março, tá? Às vésperas do início dessa fase, aliás, da terceira fase. A terceira fase é confuso o negócio. É quase um esquema de pirâmide. A terceira fase será nos dias 6 e 13 de março, tá?
Então, anotem aí também. Botafogo passando dessa segunda fase que eu falei, 21 e 28 de fevereiro, né? Botafogo fará a terceira fase, dias 6 e 13 de março. Passando dessa terceira fase, aí sim chega a fase de grupos, que se inicia no dia 3 de abril. Por isso que a gente bateu tanto aqui na tecla, eu sei que não adianta a gente ficar falando de novo, né? Já passou, mas se o Botafogo tivesse classificado no G4, pularia diretamente para o dia 3 de abril. Mas tudo bem, a gente lembra que em 2017 o Botafogo entrou também na fase de pré-Libertadores, conseguiu se classificar e às vezes tem até uma vantagem também de quando for jogar a fase de grupos, já está no espírito da competição, né? Já está ali aquecido. Essa seria, digamos que, uma única vantagem, né? Transmissão do sorteio hoje, tá? Canais ESPN e também a Star Plus, beleza? Pessoal, vou passar logo para vocês, né? A gente está aqui observando, né? Fluminense passou ontem pelo Al Ahly, né? Do Egito, e vai jogar a final diante ou de Manchester City ou de Urawa Reds do Japão, né? Então eu vou tentar aqui passar o caminho para o Botafogo, quem sabe aí seguir o caminho do nosso rival, né? Só para vocês terem uma ideia, o Fluminense faturou premiação total, tá? Com o título da Libertadores, mais de 95 milhões de reais, tá? Então a Conmebol ainda não divulgou a premiação para esse ano, mas a gente já tem esse parâmetro aí do que foi em 2023. Então vamos lá, fase de grupos da Libertadores, 3 de abril a 29 de maio, beleza? Aí dá uma paradinha, vai ter Copa América, né? E aí a competição volta, oitavas de final, 14 e 21 de agosto, quartas de final, 18 e 25 de setembro, então você vê que tem um intervalo mais ou menos de um mês, né, de uma fase para outra. Semifinais, 23 e 30 de outubro e a grande finalíssima, né, jogo único, 30 de novembro, beleza? Então começa hoje aí esse caminho do Botafogo. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha até acontecido o sorteio, se você não assistir na estreia do vídeo, né? Comenta aí embaixo a sua opinião sobre o adversário. São adversários mais fracos, mas o Botafogo não pode bobear. Até por isso que a gente está batendo na tecla do Botafogo começar a anunciar os reforços, né? Vou falar mais desse assunto ainda nesse vídeo. Deixa eu sair aqui rapidinho do assunto futebol, porque eu comentei que ia ter o jogo ontem do NBB lá no Oscar Zelaya, né? O nosso ginásio em General Severiano. O Botafogo passou pelo time do Fortaleza, vitória de 90 a 86, tá? O Botafogo que tem 6 vitórias, se não me engano, mas tá ali entre as equipes que se classificam para os playoffs. Isso aí é o principal, tá? E o próximo jogo do Fogão vai ser de novo em casa na quarta-feira. Voltando ao futebol, falei aqui ontem também do interesse do Guarani, né, do Bugre, pelo futebol do Luiz Oyama. A notícia que chegou através do canal do TF é que a equipe de Campinas também está com interesse em outro jogador que foi destaque da Série B, né, quando o Botafogo foi campeão em 2021, que é o Chay, né? O Chay que está de volta do empréstimo junto ao Ceará. Então também houve uma sondagem da situação do Chay. O Botafogo que não tem interesse em manter esses jogadores, né? Tanto o Luiz Oyama como o Chay não permanecerão no Botafogo. Então o Botafogo tenta emprestar ou então negociar em definitivo, que seria a situação ideal, né? O Botafogo faria uma graninha e resolveria logo essa situação, já que ele, desde que teve a Série B, o Botafogo já não teve mais o interesse, né, de manter, desde a época do Luiz Castro, esses jogadores, beleza? Chegadas e partidas, né? É uma época de muitas sondagens, né? Aquela coisa de quero saber como é que é a situação de tal jogador. Quem fez uma sondagem junto ao Botafogo foi o Corinthians que está aí muito... O Corinthians, sim, está agressivo no mercado, né? John Textor prometeu um Botafogo agressivo, mas quem está agressivo no mercado é o Corinthians. E segundo o jornalista André Hernan, tá? A bola da vez é o jogador Eduardo, tá? Os valores que o Botafogo
passou, né, para o Corinthians sobre o Eduardo são valores altos, mas o Corinthians não descartou, está ali analisando a situação, lembrando que o Corinthians recentemente fez sondagem por Marlon Freitas, fez sondagem por Gabriel Pires e também pelo Jacaré, pelo Júnior Santos, tá? Então o Corinthians aí de olho em alguns dos jogadores do Botafogo. Gabriel Pires, a gente já deu aqui a informação de que está por detalhes aí de renovar um empréstimo. O Marlon Freitas que é aquele jogador que perdeu, né? Perdeu muito da moral dele, né? Especialmente com a torcida. Nem precisa a gente falar aí de novo desse assunto, né? Da maldita piscadinha, né? Vamos lá. Galera, o Botafogo, ele pode, tá, uma notícia que saiu do jornal O Liberal, lá do Pará. O Botafogo pode fazer um dos seus jogos em Belém, tá? No Campeonato Carioca. Parece que o Flamengo já tem um jogo acertado contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, tá? Tem um Sampaio Corrêa que vai jogar o Campeonato Carioca, né? Até estranho, né? Um homônimo da equipe maranhense. Então, Belém está tentando promover esses jogos, levando os grandes clubes do Rio para jogar lá no Mangueirão. Então, a notícia do Liberal é que o Botafogo pode fazer ou o jogo contra o Boa Vista, que não tem ainda local definido, mas não seria no Newton Santos, ou o jogo com o Audax, também a mesma situação, podendo acontecer. É muito legal para a torcida do Botafogo no norte do país, né? Então, torcida do Botafogo, especialmente lá no Pará, ter a chance de ver o Fogão, eu acho que é uma boa ideia, né? Um jogo que normalmente não atrairia ali grandes públicos, né? Se fosse disputado aqui no Rio. As datas dessas partidas, tá, que eu citei, Boa Vista, ou dia 24 ou 25 já de janeiro, e um mês depois os confrontos, o confronto com o Audax, né? Não tem ainda também a data definida, se 24 ou 25 de fevereiro, beleza? Então, um mês aí, de repente até os dois jogos podem acontecer lá no Mangueirão. Vamos aguardar as notícias. No pacotão aí de nomes aleatórios que surgem, né, todos os dias, lembrando, gente, que tem muita cavada de empresário, tá? Quando a gente fala alguns nomes aqui que foram falados recentemente, até do Gabriel Veron, por exemplo, a gente fica nítido que nem tudo é um nome que surge no scout do Botafogo e o Botafogo realmente está atrás interessado. Tem muita notícia, né, que os empresários jogam aí na imprensa até para valorizar os seus jogadores, tá? Não estou dizendo que é o caso específico, mas pode ser. O jornalista argentino Ángel Cabanha, tá, de uma rádio argentina, disse que o Botafogo fez uma sondagem pelo goleiro do Banfield, tá? O Facundo Cambeses, de 26 anos, que teve passagem pelo Huracan, né, outra equipe argentina, e também teve passagens ali já há algum tempo, né, pelas seleções de base da Argentina, sub-17 e sub-20. Então, Facundo Cambeses, será que alguém conhece esse goleiro, né? Pode ser, parece que ele fez 44 jogos nesse ano de 2023 e semana passada, aí vem a informação que talvez entregue que de fato pode ser uma cavada, né? Ele foi oferecido ao Grêmio, né? A gente sabe que o Grêmio tá também buscando um goleiro, né? Então, vamos ver. Botafogo tá mapeando aí o mercado e aí falando, né, do que tá todo mundo questionando, mas Carlos, o Botafogo não tá demorando demais, né? Será que a gente vai ter pelo menos um alento, né? Não vou nem dizer um presente de Natal, mas um agrado, né? Para o torcedor até o Natal. Tá difícil, minha gente. Tá difícil, pelo menos. Pode ser até que surja esse nome aí. Temos aí mais alguns dias até o Natal, né? Não muitos. Mas, assim, um nome de muita expressão tá cada vez mais difícil, né? O Botafogo, o John Textor, criou uma expectativa na torcida quando falou que o Botafogo seria agressivo no mercado. Porém, né? Fazendo um parênteses, a gente entende que o Botafogo tem levado algumas negociações, tentado, né, manter em sigilo, né, sigilo total. A gente sabe de alguns nomes aí e tal, mas confirmado mesmo, são poucos os nomes, tá? O Botafogo está atrás de um zagueiro, não é
mistério para ninguém. Então foi falado aí o João Vitor, né, do Benfica, é um jogador que interessa ao Botafogo, mas há outras opções, há plano B, plano C. O Botafogo está de olho no mercado, né? Mas é claro que todos nós ficamos ansiosos, né? O mais provável é que o Botafogo consiga, né, começar a apresentar reforços só em janeiro, né? Isso é o mais provável. O mercado tá, você vê, o próprio Vasco também estava anunciando jogadores, aí já recuou, né? Não é uma situação muito fácil, mas que o Botafogo precisa reforçar é um fato, né? Eu vou concordar aqui com o Depp, né, do setor visitante, que acredita que o Botafogo tem que apresentar aí pelo menos 4 ou 5, o ideal seria 6 até, jogadores que chegassem para assumir titularidade no Botafogo, né? Basta lembrar, de cara, 3 jogadores de defesa estão de saída, né? De Plácido, Lucas Perry e Adrielson. O Botafogo pode ser que empreste o Hugo, é uma notícia confirmada que o Botafogo pode emprestar o Hugo, então o Botafogo está sim no mercado, olhando, procurando goleiro, laterais, tanto direito como esquerdo, zagueiro ou zagueiros até, tá? Além, claro, de um meia, já falamos aqui, e também pontas. 5 ou 6 reforços realmente seria o ideal, mas que sejam jogadores que cheguem com peso de ser titular, né? De ser titular. É o caso do Eduardo. O Eduardo saiu agora há pouco no GE, a informação que John Textor e Thiago Nunes não querem a saída do Sheik do Botafogo, né? Já que meio que botando uma pá de cal aí nesse interesse do Corinthians, o Eduardo, que semana passada já tinha tido interesse lá de uma equipe do mundo árabe, né? Então o desejo do jogador é continuar no Botafogo, é continuar no Rio de Janeiro, e o que o Textor e o Thiago Nunes analisam da queda de rendimento do Eduardo se deve justamente a ele não ter tido um reserva à altura, né, para ali revezar com ele. A temporada que foi muito longa, né? O Botafogo, falei aqui ontem, teve 71 jogos em 2023. E um detalhe curioso, né? O Botafogo, se ele chegar a todas as finais aí, de campeonatos, a gente espera que sim, né? Em 2024, todas essas datas aí que eu acabei de falar, Libertadores e tal, o Botafogo pode chegar a 80 jogos, que seria um recorde absoluto do século, né? Se não me engano, em 2008 foi quando o Botafogo fez 74 jogos. Então o Botafogo tem chances de quebrar esse recorde de total de partidas, o que só reforça a necessidade do Botafogo ter um elenco mais encorpado. Eu acho que o Botafogo precisa, seja o Everton Ribeiro ou quem for, trazer um meia de muita qualidade para ficar ali pau a pau disputando a posição com o Eduardo, né? Que possa haver esse revezamento, né? Senão a gente vai ver no final da temporada se repetir o erro, né? No momento crucial da temporada, seja Libertadores, né? Esperamos estar né, nessas fases agudas, né, da competição sul-americana, ou seja no próprio brasileiro, que o Botafogo tenha jogadores ainda um pouco, né, na medida do possível, descansados, e não o que aconteceu, que foi essa queda vertiginosa, né, de rendimento, de estado físico, até porque a gente sabe, o próprio Eduardo tem 34 anos, então alguns jogadores aí mais velhos, principalmente, sentiram muito, né? O Cuesta é outro exemplo, né? Sentiram a temporada, né? Não dá para ter jogador experiente? Claro que dá. O exemplo maior aí, o próprio Fluminense, que eu falei no início do vídeo, né? Com uma equipe aí, chega a ter até o Felipe Melo com 40 anos, Marcelo, vários jogadores aí. O Fábio, tudo bem que é goleiro, mas com 43, né? Dá para ter jogadores experientes, mas tem que saber dosar e ter peças de reposição à altura. Beleza, galera? Já vai dar quase 20 minutos. Comenta aí embaixo a sua expectativa e se você já assistiu o sorteio, o que você achou aí do caminho do Botafogo, né? Se você pretende ir a um jogo desses, né? A gente é tão carente de ver o Botafogo jogando numa competição como a Libertadores, né? Que a gente já fica fazendo planos, né? De repente, como eu falei, né? Ir à Argentina, assistir o Godoy Cruz, alguém aí planeja fazer uma maluquice dessas?
É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, o que você está esperando? Não custa nada, dá aquela moral para que o canal Botafogo Digital continue crescendo. E vamos ver, estou aqui na expectativa, tanto quanto vocês, de começar a anunciar nomes, assinou, confirmado, né? Reforços que são aí prementes para o nosso fogão. Beleza? Tamo junto, abraço, até amanhã.